Amados, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Se vocês puderem ficar em pé, os que não puderem, não tem problema, podem permanecer assentados e nós vamos ler o texto sagrado. Capítulo 9 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse ou manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Que o Senhor se digne de aplicar a sua palavra em nossos corações. Oremos, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que lemos neste momento. Que a mesma fale profundamente a todos nós, aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado porque aqui estamos na tua presença. Nós oramos a ti em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. O homem chamado Jesus. Meus irmãos, esse texto, conforme lemos, fala de um cego, um homem cego de nascença. Diz que Jesus ia passando, não diz onde Jesus estava passando o texto, e viu ali um homem cego de nascença. Jesus estava passando com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram a Jesus: Quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu a eles: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem a glória de Deus. Então Jesus pegou, diz o texto, fez uma espécie de barro, de lodo, untou, colocou nos olhos daquele homem e pediu para que ele fosse até o tanque de Siloé e lavasse o seu rosto, consequentemente, os seus olhos. Percebe-se que este homem era obediente. E ele foi. Aí você pode perguntar: como pode um cego de nascença ter tomado uma direção dessa? Provavelmente alguém deve ter levado o cego. Ele foi, ele lavou os seus olhos e ele passou a enxergar, passou a ver. Quando ele volta, ele encontra os vizinhos, os amigos que o conheciam e começaram a discutir entre eles. Seria esse aquele cego que mendigava a porta do templo? Uns diziam: Parece com ele. Outros: Deve ser ele. E ele, ouvindo, disse: Sou eu mesmo. Sou eu. E então disseram: Quem abriu os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus. Ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aquele homem foi agraciado pela cura
porque ele obedeceu ao Senhor. E ele disse, foi o homem chamado Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o nome Jesus é um nome especial, conforme nós sabemos. Cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, já se falava sobre o seu sofrimento e também sobre a sua glória. Nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, nós não temos dúvida. Também sabemos que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Jesus veio ao mundo representando o próprio Deus. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Quem me vê a mim, vê não somente a mim, mas vê também o meu Pai que me enviou. Meus amados irmãos, Jesus, ele tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O profeta Isaías profetizou cerca de 750 anos antes de Cristo sobre Jesus. Falou sobre o seu sofrimento, falou sobre a sua morte, mas falou também sobre a sua glória. O nome Jesus é tão importante que rasgou a história em 2 partes. Hoje nós temos os acontecimentos antes de Cristo, a ser e depois de Cristo. Ninguém que tenha tido uma experiência com Jesus permanece do mesmo jeito. Ele passa por uma mudança, por uma transformação profunda, porque é impossível alguém ter uma experiência com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Ele passa por uma transformação. Nós temos 2 datas importantes do cristianismo que é lembrada. Este mês de dezembro é o mês do nascimento de Jesus. Mas, meus queridos irmãos e ouvintes, o homem, ou nós não devemos lembrar apenas de Jesus com mais veemência, com mais força, apenas nessas 2 datas especiais, mas nós precisamos lembrar de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida. É preciso que lembremos de Jesus, o homem chamado Jesus, como cognominou aquele homem cego de nascença. Meus amados irmãos, o nome Jesus refere-se ao Filho de Deus, conforme falamos, a segunda pessoa da Trindade. Jesus ensinou amor aos homens, conforme está aí na Bíblia, venceu a morte e conquistou para nós, na cruz do Calvário, a certeza de vida eterna. Hoje nós podemos dizer que somos salvos, lavados, remidos e salvos no sangue precioso do Senhor, do Cordeiro, por causa de Jesus. A palavra Jesus é uma palavra hebraica que quer dizer Salvador. O próprio nome Jesus diz que ele é Salvador. Jesus, ele é o nosso Salvador. Por isso, meus amados, nós não podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas que nós conhecemos, para aquelas também que nós não conhecemos, para todas as pessoas, nós devemos falar de Jesus, para que elas alcancem em tempo oportuno também essa salvação que é oferecida por Jesus, que aceitem a missão que Jesus cumpriu e que foi dada por Deus. A Bíblia fala de muitas atitudes próprias do caráter de Jesus. Nós poderíamos falar de várias aqui nesta noite, mas para nós otimizarmos o tempo, quero citar algumas aqui, que Jesus, uma da atitude própria do caráter de Jesus é que ele tem poder para transformar. Jesus tem poder para transformar. Basta lermos a passagem de João capítulo 2, a partir do versículo 6 a 11, que fala das bodas
de Caná na Galileia. Quando Jesus foi convidado, ele e os seus discípulos, para estarem ali, era uma festa de casamento, lá estava Jesus, e de repente, acabou o vinho. E a mãe de Jesus chega para ele e diz que havia acabado o vinho. E Jesus: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus pediu então que, naquele momento, enchessem umas talhas, 6 talhas que ali estavam, enchessem de água. E depois que aquelas talhas foram cheias, mandaram que fossem levadas ao mestre Sala. E levaram essas talhas. Quando chegou com aquele homem, aquela água havia sido transformada em vinho por Jesus. E o mestre Sala procura o noivo e diz: olha, normalmente é servido o vinho melhor, e por último, o vinho de qualidade inferior. E agora eu percebo que o vinho inferior foi servido primeiro, e agora o vinho melhor, com maior qualidade, vai ser servido agora. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus ali principiou, ou começou os seus milagres ali. E os discípulos de Jesus puderam crer, naquele momento, em Jesus, crer mais em Jesus, e ali o nome do Senhor foi glorificado. E é interessante, amados irmãos, que Jesus, ele tem poder para transformar, e assim como ele transformou água em vinho, ele também transforma o interior do ser humano. Por mais que seja duro, Jesus tem poder para transformar. E Jesus, quando transforma, ele transforma tudo de uma forma melhor. Veja que o vinho que ele ali transformou aquela água em vinho, foi um vinho de uma qualidade melhor do que o que foi servido primeiro. Isso significa dizer também que Jesus pega o homem pecador, por mais enchavurdado, a expressão que o nosso irmão Firmo Dias usava, no pecado, ele transforma essa pessoa, fazendo dessa pessoa um vaso novo, purificado. Este é o poder de Jesus de transformar. Meus amados irmãos, nas atitudes de Jesus também, o caráter de Jesus é que ele tem poder para saciar a fome. A Bíblia relata um texto, fala de um texto em João capítulo 6, de 8 a 14, que Jesus com seus discípulos, após uma jornada longa, eles estavam cansados, famintos. A Bíblia fala de uma multidão de cerca de 5.000 homens, não foram contados mulheres, nem crianças, e ali eles ficaram sem saber o que fazer. André, um dos discípulos, disse para Jesus que havia aparecido por ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e apenas 2 peixes. Jesus pede então que as pessoas se assentem, ele ora, começa a distribuir os pães e os peixes, todos se alimentaram e depois foram recolhidos. 12 cestos cheios sobraram, de mais de 5.000 homens, e não contadas as mulheres e crianças. Meus queridos irmãos, assim como Jesus supriu a fome orgânica daquelas pessoas, Jesus tem poder para saciar a fome e a sede espiritual de qualquer pessoa que for ao seu encontro, que for à sua busca. Também uma das atitudes de Jesus é que ele atende a quem chama por ele. Ele atende a quem chama por ele. Ele atendeu um cego de Jericó. Quando ele entrando na cidade de Jericó, um cego ficou sabendo que ele ia passando por ali, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos discípulos disseram: cala-te a boca, cego. Mas ele continuou gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Então Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Jesus atende quem chama por ele.
Mas, meus prezados irmãos, Jesus também, uma das atitudes dele é que ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são tratadas de forma igualitária por Jesus. Assim como ele atendeu, ele recebeu um príncipe dos judeus, como ele atendeu Nicodemos, texto narrado de João, capítulo 3, que foi ter com ele de noite, diz: Rabi, por que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Por que me chama de mestre? Então Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E após uma conversa muito longa, percebe-se que aquele homem, Nicodemos, deixou passar aquela oportunidade que teve com Jesus. Mas Jesus atendeu Nicodemos, uma pessoa culta, rica, da alta sociedade. Mas Jesus também, irmãos, atendeu uma pessoa humilde, atendeu um leproso que foi ao seu encontro e chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. Se você for verificar, não vou ler para a gente ganhar tempo, no versículo 3 do capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem e ele era leproso e disse para ele: eu quero ser limpo da sua lepra. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós estamos vivendo a época da pandemia. Eu fui atingido pelo vírus. Fiquei 4 dias internado em observação. Quando eu saí, quando eu falava para alguém que eu tinha sido acometido da Covid-19, as pessoas corriam de mim. As pessoas não queriam aproximar de mim. E aí eu me lembrei, irmão João, quão sofrimento os leprosos não passaram na época deles. Eles ficavam isolados e quando havia necessidade de aproximar de alguém, tinha que gritar em alto e bom som: eu sou o leproso, para que as pessoas não aproximassem delas. O versículo 3 do capítulo 8 de Mateus diz que esse leproso clamou a Jesus: se queres, podes tornar-me limpo. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que tu podes, mas não sei se tu queres. Jesus disse: eu quero. Tocou nele e disse: ser limpo da sua lepra. E aquele homem glorificou o nome do Senhor. Este é Jesus, o homem chamado Jesus, que foi falado pelo cego de nascença. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. Meus amados irmãos, estamos diante e seguindo a um Senhor que pode todas as coisas. Por mais que seja difícil o seu problema, a sua necessidade, Jesus pode resolver. Ele é o Deus do impossível. Se o seu problema for insolúvel, de difícil solução, Ele pode resolver o seu problema. Mas, meus amados irmãos, Jesus foi perseguido desde a sua infância, mas Ele venceu todas as investidas do inimigo. A Bíblia diz que Herodes tentou matá-lo. Se você for ler Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, diz que Herodes tentou matar Jesus quando ele era criança. E José teve que fugir com Jesus para o Egito. Então Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver se Jesus era também atingido. Mas Jesus não foi atingido. O diabo tentou no deserto também a Jesus. Jesus havia jejuado, estava ali no deserto com fome, e o diabo aproxima dele e diz: olha, se tu é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E usou a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus. A Bíblia diz que depois Jesus foi levado para a torre do templo, e lá também ele foi tentado, e o diabo disse para ele que ele deveria rolar ali do templo, pular dali, porque na Bíblia está escrito que os anjos haveriam de tomá-lo por suas mãos e que não aconteceria nada com ele. Mas Jesus usou a palavra e disse para o diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira investida do diabo foi levá-lo a um monte muito alto. E diz a Bíblia que lá Satanás mostrou toda a glória através daquele monte e disse para ele, olha, tudo isso eu vou dar para você, Senhor, se você agora prostrar diante de mim e me adorar. Olha que audácia do inimigo, né? Diante de Deus dizer, pedir a Deus para prostrar diante dele. Isso também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus venceu todas as investidas do diabo. Os partidos políticos da época tentaram também, os religiosos, perseguirem a Jesus. Se você for depois ler, dá uma consultada em sua casa, no capítulo 5 de João, depois que Jesus declarou o Filho de Deus igual ao Pai, depois Jesus curou, fez curas no sábado, Jesus passou a ser perseguido por eles, mas Jesus venceu a eles também. O seu próprio povo o rejeitou, conforme Marcos, capítulo 12, lá fala da parábola dos lavradores malvados. Jesus faz uma citação importante ali, em que o seu próprio povo estava renegando. Mas Jesus venceu todas as barreiras, todas as investidas do diabo. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, se nós formos consultar todos os homens, todos, sem exceção de nenhum, que no passado tipificaram o nome de Jesus, todos eles cometeram algum tipo de pecado, todos eles falharam, mas Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado. Nenhum tipo de pecado. Ele que é o mediador desta nova aliança, deste novo concerto. É por isso que na epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 22, está dizendo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, não achou mentira. Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado. Meus amados irmãos, também vemos na Bíblia algumas verdades sobre o homem chamado Jesus. A primeira verdade que eu quero elencar aqui, dentre tantas verdades, vou citar apenas 3. Uma verdade é que Jesus prometeu estar sempre com o seu povo, está sempre conosco. Isso é importante que nós lembremos disso, porque quando passarmos por qualquer dificuldade, devemos lembrar que Jesus está conosco. Capítulo 28 de Mateus, versículo 20, ele diz lá, ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Passamos por dificuldades, somos perseguidos, enfrentamos enfermidades, enfrentamos crises, mas nós não estamos sozinhos, porque Jesus, o homem chamado Jesus, está conosco, ele não nos abandona. Outra verdade que eu elenquei aqui é que ele prometeu vir buscar a sua igreja. Um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. É por isso que em João capítulo 14,
A partir do versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a nossa esperança, sabermos que Jesus, ele esteve aqui na terra. Ele foi para preparar lugar, e ele virá para nos buscar. Ele diz: para que aonde eu estiver, vós estejais também. E a pergunta fica para mim e para você nesta noite: estamos preparados para a volta de Cristo? Estamos preparados para a volta do homem chamado Jesus? Se você não estiver, ainda há tempo de se preparar. Você que ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, faça no mais curto espaço de tempo, porque ainda há tempo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje Cristo, há até um hino que diz assim: hoje Cristo quer te libertar. Outra verdade que nós vimos elencadas na Bíblia com relação a Jesus é que ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e João fala, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo, do mundo inteiro. Quando ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados, desde que o homem o busque e entregue a sua vida a Ele. Portanto, meus amados irmãos e amigos, a pessoa que tomar como exemplo as atitudes do homem chamado Jesus e correr a carreira que lhe foi proposta, olhando unicamente para Ele, jamais tropeçará nos obstáculos desta vida. E quando você encontrar dificuldades, você terá forças para vencer as dificuldades. Daniel foi jogado na cova dos leões. Um homem que orava 3 vezes ao dia. E quando lhe foi proibido de orar, ele continuou orando. Aí Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Muitas vezes Deus não nos livra do problema, Ele quer nos livrar no problema. Ele quer testar você. Ele quer saber se você é fiel a Ele. E Daniel foi fiel e nada lhe tocou. Deus o livrou na cova dos leões. Meus queridos irmãos, Jesus, ele é o nosso único Salvador e Senhor, o homem chamado Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é um versículo maravilhoso que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro Salvador, somente Jesus salva, somente Ele é o nosso Salvador. O homem não pode salvar-se, salvar a si mesmo. Eu vou me salvar. O homem depende de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. É preciso que o homem entregue a sua vida a Jesus. A salvação é de graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios 2:8. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Você precisa fazer boas obras, eu preciso. É o testemunho de que nós somos salvos. Talvez muitas pessoas, irmão João, não
não aceitam a salvação, porque acham que é fácil demais. A salvação é pela graça, mas esse é um dom de Deus. O sacrifício foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício que eu preciso fazer é me entregar a Jesus, é confiar nele, é obedecer a sua palavra. Talvez se nós estivéssemos pregando sobre a salvação, que tivéssemos que fazer muitos sacrifícios, talvez as pessoas acreditariam. Uma vez eu estava numa cidade aqui do sudoeste baiano, já quase no oeste, e em Bom Jesus da Lapa. Eu estava trabalhando lá, e no horário de almoço eu fui próximo à catedral, e tinha uma árvore lá muito grande. Eu vi um senhor assentado, e próximo dele estava um par de sandálias. E eu aproximei dele e eu vi que as pessoas estavam conversando com ele. E eu perguntei a ele: de onde você veio? Ele falou: eu estou vindo da cidade de Iguaí. Mas você veio andando? Eu: sim, eu vim andando de Iguaí para cá. Já chegando aqui, foi que alguém me deu uma carona, e eu olhei para a sandália dele: você veio com essa sandália? Ele disse: sim, eu vim com esse par de sandálias. Falei: interessante isso aqui. Estava bem perfeito, né? Ele fez aquele sacrifício. Ele estava alegre, porque ele fez um sacrifício enorme. Nem sei quantos quilômetros são. Daqui em Lapa são 380, não sei daqui para Iguaí. Irmão, 120 daqui lá, né? Com mais 380, 500 quilômetros, né? Ele rodou, andou a pé. Ele fez um sacrifício enorme, talvez acreditando que esse sacrifício lhe daria a salvação. Quando o Senhor não quer de nós sacrifício. A Bíblia diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Mas talvez se nós pregássemos, se a Bíblia dissesse: olha, vocês precisam fazer enormes sacrifícios, e aqueles que fizerem mais sacrifícios, eles alcançarão a vida eterna. Talvez as pessoas acreditariam mais, mas a salvação é pela graça. O sacrifício que eu precisava fazer, que nós precisávamos fazer, Jesus fez. Ele pagou um alto preço quando ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6. O irmão Cláudio gosta de citar muito esse versículo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a salvação, e ninguém chega a Deus se não for por mim. Ninguém pode se salvar. Jesus pode salvar. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu termino deixando um versículo que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo 37, versículo 5. Ele é conhecido demais. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Uma outra versão diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele ajudará você. Então, o homem precisa entregar o seu caminho. O seu caminho é o seu coração, o seu caminho são os seus problemas, as suas ansiedades. Tudo precisamos entregar, colocar no altar de Deus. Não no altar da ciência, no altar da política, não no altar da riqueza, não no altar da cultura, não, mas no altar de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, neste mês que se comemora o Natal de Jesus, você possa renovar o seu compromisso com Jesus. E a você que não fez o seu compromisso com o homem chamado Jesus, conforme o cego de nascença falou, você possa fazer o quanto antes possível. Não demore, porque amanhã poderá ser tarde demais. Eu tenho dito que Jesus, ele é um presente de Deus enviado a todos nós. Que você possa receber esse presente. Não deixe
para amanhã. Este é o maior presente. Você vai receber muitos presentes até o dia 25. Talvez eu receba algum também, mas nenhum presente é maior do que Jesus. Receba Jesus hoje, entregue a sua vida a Ele. Ele quer salvar você, Ele quer fazer de você uma pessoa feliz. Feliz não é aquele que tem dinheiro, feliz não é aquele que tem riqueza, não é aquele que tem muitos bens, não é aquele que tem grau de cultura elevado. Jesus era um homem simples, um marceneiro. Muitas vezes dormia no chão, muitas vezes o telhado da sua casa era uma árvore, muitas vezes o travesseiro era uma pedra, muitas vezes passava fome, não tinha um par de calçados bom, como eu tenho, como você tem. Era um homem simples. É por isso que devemos pregar o evangelho da graça, o evangelho simples, o evangelho que toca o coração das pessoas. Não o evangelho egocêntrico, o evangelho da riqueza, o evangelho da luxúria. Não. É o evangelho da salvação, o evangelho da paz, da simplicidade. Ao leproso, ao excluído da sociedade de Israel, ele disse: eu quero curar você. E ele tocou nele, ser limpo da sua lepra. E aquele homem saiu glorificando a Deus. Eu não sei qual o seu problema, não sei qual a sua dificuldade, seja qual for, seja qual o grau que ela esteja inquietando você, seja no absoluto sintético ou não, mas Jesus pode, Ele pode resolver, Ele pode fazer por você aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a igreja não pode fazer, aquilo que os governos não podem fazer, mas Ele pode todas as coisas. Vamos orar nesse instante, amados irmãos, vamos ficar em pé. Após essa oração, os irmãos poderão silenciosamente também orar, e estamos nos despedindo do trabalho nesta noite. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, que tenhamos uma noite de paz, uma semana de alegria, e que nas nossas atividades profissionais, o que estivermos fazendo, onde estivermos fazendo, que possamos estar ali, glorificando o nome do Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por todas as vidas que se encontram aqui, neste momento, por aquelas que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem ainda, Senhor. Esteja abençoando a cada uma, Senhor. Aquelas vidas que planejaram estar aqui nesta noite, mas por uma razão ou outra não puderam estar. Meu Deus, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pelos louvores, pela pregação da Tua palavra, pelas orações que foram levadas ao Teu trono de graça, Senhor, que tenhas recebido aí, Senhor, e sendo da Tua vontade, o Senhor possa respondê-las, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela esta igreja, pelos irmãos, muito obrigado pelo pastor Fábio, a sua família, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado, Deus, pela existência do Teu Filho Jesus Cristo, que através dele, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, hoje podemos dizer que somos salvos, lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro. Muito obrigado por tudo. E agora a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, irmãos, coração silencioso, estamos finalizando.